Bora, bora! Vamos que vamos! Hélio, Josefa, Hélio, boa noite. Bem-vindos. Pastora Ana Flávia já está aí na área. Hoje nós vamos ter uma live muito especial com o pastor Marcos Nunes, né, que também é meu irmão, é fotógrafo, empresário, pastor, pai, avô. Que honra, vai ser algo poderoso e nós estávamos conversando hoje e o pastor Marcos vai falar sobre coração ensinável. Então vai ser uma live poderosa, uma live abençoada. Então já vai clicando aí no aviãozinho, já vai enviando para pelo menos 5 amigos seus, a fim de que essa mensagem possa alcançar o coração dos seus amigos, da sua família, em nome de Jesus. Pastor Marcos já está entrando aqui e vai ser um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Pastora Elane acabou de entrar. Paz, pastora. Pastor Marcos, sai escuro. Não estou te vendo. Aí. Agora melhorou, né? Agora melhorou. Paz, pastorzão. Paz, Tranquilo? bispo. E A aí? bênção. Eu estava dizendo aqui que você é empresário no ramo de fotografia, pai, avô, esposo, pastor, um líder, né? Um homem de Deus com vários dons e habilidades, e é uma honra estar aqui. É meu irmão também, viu, queridos? Pastor Marcos é meu irmão, e é uma bênção e uma honra estar aqui para poder te ouvir. E hoje a gente conversava um pouquinho, você falou que ia falar sobre coração ensinável. Que fantástico vai ser essa live. Então já corre aí, pessoal, chama seus amigos, porque vai ser imperdível essa live e você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Amém, bispo. Realmente eu também me sinto honrado, né? E Amém. eu lembro quando você, a pastora Elane, falava do início da IBMS, e durante aquele período sempre vinha à minha memória vários momentos que nós vimos a igreja passar, Deus honrar, a fé, o trabalho de vocês. E uma coisa que sempre pauta um cristão de sucesso, um líder, uma igreja de sucesso, é uma igreja que está disposta a aprender, a crescer, a melhorar. E a igreja é composta por filhos de Deus, né? Amém. E uma das coisas essenciais que a Bíblia requer de nós é o coração ensinável. Amém. Quando você fez a live hoje de manhã, que fez aquela pergunta, eu parei e pensei, qual a característica em mim que realmente eu gosto e eu acho que ela é bem evidente. E o coração ensinável é algo que sempre me acompanhou. Amém. E quando nós a terminologia bíblica para a palavra, nós vamos ver a importância de nós termos um coração ensinável. A Bíblia vai falar do rei Davi, que era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus, por quê? Não era porque Davi era perfeito, mas porque ele estava sempre pronto a aprender com Deus. Uau. E para falar hoje, eu queria ler em Atos, capítulo 15, verso 35 ao 41, 36 ao 41. Atos 15, vamos lá. 15, 36 ao 41. Nós vamos falar sobre 3 pessoas, em especial João Marcos. Vamos falar um pouco sobre Barnabé, sobre Paulo e João Marcos. A palavra diz assim: e alguns dias depois diz Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão.
E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vou parar nesse até o 40. Nós vemos aqui, quando nós começamos, trazemos um pouco para o lado da mentoria, do discipulado, do educar para Cristo, educar para o reino de Deus. Primeiro nós temos de um lado Barnabé, que era José, chamado também José das Consolações. Foi chamado de Barnabé por causa de uma característica dele, porque ele era conselheiro, ele era um discipulador. Segundo dos historiadores da igreja no século II, diz que Barnabé fazia parte daquele grupo dos 72 que Jesus mandou 2 a 2. E também diz que Barnabé pegou tudo que tinha, vendeu e depositou aos pés dos discípulos. Ou seja, Barnabé era um homem que tinha todas as características de um discípulo: fiel, servo, obediente, temente a Deus, de oração. É um homem que tinha exemplo na igreja, na comunidade. E Paulo, quem era Paulo? Paulo era vamos dizer assim, um funcionário do Sinédrio encarregado de perseguir os cristãos. Tanto é que quando você lê a história de Estevão, o próprio apóstolo Paulo fala que segurou as vestes de Estevão na morte dele. E Paulo foi educado aos pés de ninguém menos do que Gamaliel, o maior rabino da época, né? O rabino mais experiente, mais respeitado. E Paulo era muito zeloso pelas coisas de Deus. De um lado nós tínhamos Barnabé, de outro lado Paulo. Quando Paulo se juntou a Barnabé, Barnabé se tornou como um discipulador de Paulo. Barnabé discipulou Paulo, Paulo caminhou com Barnabé. E quando vem essa primeira viagem, João Marcos, sendo sobrinho de Barnabé, não sei que não era só por isso, mas Barnabé queria levar João Marcos. Só que Paulo resistiu. Por quê? Porque em outra ocasião, na Panfilha, João Marcos, por algum motivo que a Bíblia não diz o porquê, ele não acompanhou eles naquela obra. E Paulo, ressentido, Paulo chateado, falou: não, agora ele não vai comigo. Ele não vai conosco porque a maneira que ele agiu. E Barnabé falou: não, pegou questão. Ali a Bíblia diz que eles tiveram tal desentendimento a ponto de cada um seguir um rumo para fazer a obra de Deus, né? Sim. E esse é apenas o pano de fundo. Mas o personagem central que eu quero focar é em João Marcos. Uau. João Marcos, a Bíblia dá a entender que ele era mais novo, né, que Paulo, que Barnabé. E a Bíblia não dá ali muitas características dele, nem o que aconteceu, mas algo muito sério aconteceu para Paulo ter essa atitude. Algumas atitudes de João Marcos, algumas coisas que ele deve ter feito, contrariou Paulo ali, e Paulo achava que ele não tinha condição de estar com eles fazendo a obra. Aí, de um lado, nós temos um discipulador, que era Barnabé. Vendo aquela situação, Barnabé, eu lembrei, quando eu vi a atitude de Barnabé, eu lembrei. Barnabé era um cara que não desistia de ninguém, pastor. É interessante. Não desistia, porque quando Paulo falou que não... Dos bastidores. O ministério dele era dos bastidores, né?
Tinha um E eu não trabalho acredito que ele fez isso só porque João Marcos era filho da irmã dele ou do irmão, era sobrinho dele, né? Aí a Bíblia diz que eles separam, não se fala mais de João Marcos, mas quando nós vamos lá para frente, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo começa a falar, olha, me traz fulano, me traz ciclano, e me traz também a Marcos, João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Uau! Coisa tremenda, né? Como mudou a situação de Atos 2 para 2 Timóteo? Agora, lógico, no meio disso tudo tem algumas coisas, né? Primeiro, João Marcos demonstrou ter um coração ensinável, pastor. Porque muitas vezes nós somos assim, nós somos feridos, nós somos machucados. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você está aí ouvindo essa live, você foi ferido, foi machucado, você ouviu palavra, você ouviu não. Às vezes você queria algo e não foi possível naquele momento. E eu não sei se João Marcos entendeu à primeira vista. E muitas vezes a gente não entende, não é, pastor? Verdade, pastor. Seja por imaturidade, seja por não olhar direito a situação. Eu sei que João Marcos não estava pronto para aquela viagem. E aí Barnabé se dispôs a discipular João Marcos. Uau! Mas tem uma coisa, pastor, hoje na igreja, o pastor ele tem um papel fundamental de educar o povo no evangelho, de ensinar as pessoas a viverem a palavra de Deus, a viver o evangelho. Eu estava meditando, é incrível, quantas vezes você parar para pensar que você chegou para dar um conselho, para dar uma orientação, para dar uma palavra para uma pessoa, ela resistiu. E muitas vezes, né? E ela rejeitou a sua palavra. Verdade, pastor. Porque naquele momento o coração dela, não vou dizer que ela não tem o coração ensinável, mas o coração dela estava fechado. O maior erro que nós, como cristãos, podemos cometer é fechar o nosso coração para as coisas de Deus. Porque quando eu estava meditando sobre o pastor, o que o pastor faz? Qual a principal função do pastor? Apacentar ovelhas. Verdade, pastor. Quando você visualiza Davi nas montanhas, nos montes, com as ovelhas, conduzindo elas para os pastos, conduzindo para a água, livrando dos perigos. O que Davi usava para isso? Um cajado. Aquela que saía para a esquerda, ele trazia de volta. Aqui é para a direita, a que ficava para trás, ele puxava. Segurava a outra para não cair na água e não se afogar. Muitas vezes, o pastor tem que usar o cajado, não é verdade? Sim. Às vezes a palavra tem que ser mais dura. Eu fico imaginando Paulo falando na cara de Omar, não, você não vai não. Você não vai não, você não tem condição de ir não. Aí, verdade, pastor. o coração de João Marcos, esse baque, receber essa palavra, receber esse não, o sonho, meu ministério, meu chamado, o desejo de pregar, o desejo de louvar, o desejo de orar, de Deus me usar. Quantas pessoas que às vezes quer ser usado por Deus, mas ela não espera o tempo, ela não se prepara, ou então ela precisa refazer o seu, ela não tem um coração ensinável. Ela não está pronta a ouvir Deus, a ouvir os seus líderes, a ouvir uma palavra de orientação, de aconselhamento. E eu entendo que nós, como cidadãos do céu, pastor, não só para fazer a obra de Deus, mas para nós herdarmos a vida eterna, nós precisamos ter um coração ensinável. Amém. Se Deus quer nos amar, temos que amar.
Eu vou dar um exemplo. Eu lembro que eu pastoreava uma pessoa nos anos 90. Essa pessoa você conheceu. Você vai lembrar. Essa pessoa, em momento nenhum, ela me honrava como pastor. Em momento nenhum, ela me honrava, nem me tratava dignamente. E muitas vezes o meu coração se enchia de tristeza. Mas Deus sempre falava: eu estou te ensinando a amar as vidas. Amém. Meu Deus, é forte Não isso. rejeite, não rejeite, aprenda, tenha um coração ensinado. Tudo isso aqui vai gerar um fruto. E às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus quer te ensinar por uma situação. É no casamento, é no trabalho, é com os filhos, né? É na igreja. Às vezes, o pastor falou isso comigo, a irmã falou, né? O meu líder falou, e agora eu vou estar. Muitas vezes a nossa emoção, né? Uma das coisas que a gente vai aprendendo a não deixar a nossa emoção tomar conta das nossas vidas, não é verdade, pastor? Verdade, Muitas pastor. vezes a emoção quer que nós ajamos de forma precipitada. Verdade. Não conseguimos entender o propósito de Deus. Mas o incrível em João Marcos, que a Bíblia não fala em momento nenhum ele dirigindo uma palavra a Paulo. A Bíblia não fala em momento nenhum ele tendo alguma atitude naquela situação. Mas a Bíblia diz que Barnabé pegou João Marcos, deixou ele ciente que a causa daquele rompimento tinha sido as suas atitudes anteriores. E as consequências é que agora ele não podia ir mais. Olha só como a coisa é séria. Ele ainda prejudicou, entre aspas, a comunhão de Paulo e Barnabé. Verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa. O João Marcos, ele tinha um coração tão ensinável que esse tempo passou. A Bíblia não relata o que ele Barnabé fez, mas eu acredito que chegava a Paulo o que acontecia. Chegava a Paulo as mudanças de atitude de João Marcos. Chegava a Paulo os testemunhos de João Marcos. Chegava a Paulo os frutos de João Marcos. Eu entendo, meu irmão, que Deus é o dono do tempo, é o dono das nossas vidas. Às vezes a gente não entende o propósito, mas eu creio que nessa live, pelo menos com uma pessoa, Deus está falando, pastor. Com certeza. Às vezes a gente não entende o tempo de Deus. Mas Deus, ele está olhando as nossas atitudes. Deus sabe como nós estamos no nosso secreto, o nosso coração, o nosso esforço. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus está atento ao seu esforço, ao seu desejo de melhorar, ao seu coração aberto, dizendo: Deus, eu estou assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um crente melhor. Amém. Eu quero ser um funcionário melhor, eu quero organizar melhor a minha vida. Eu quero ser um exemplo melhor, Senhor. Eu quero ser uma bênção, Deus. Deus está de olho, Deus está ligado em nós. Aleluia. A Bíblia não diz, mas eu creio que Deus estava olhando e chegava a Paulo: olha, João Marcos está mudando. Ele já não faz mais aquilo, ele já não age mais daquela forma. E aí vem o efeito. Após ser discipulado por Barnabé, Paulo pede para que João Marcos volte. E João Marcos foi um grande líder na igreja. Amém. Ele realmente mostrou que ele tinha um coração ensinável. Então, o que eu quero dizer hoje, que Deus, ele tem grandes coisas a fazer em nossas vidas e por meio das nossas vidas. Glória a Deus. O mundo está aí perdido, há muitas pessoas. E às vezes, lembra, eu falei com o senhor, falei com o pastor Israel, falei com algumas pessoas que 2020 é um ano, para mim, de algumas coisas mudarem. E essa palavra que eu estou ministrando
Eu lembro quando o Espírito Santo, naquela conversa que nós tivemos, quando eu falei que estava voltando para a IBMS, lembra? Deus está trabalhando algumas coisas e o Senhor me trouxe à memória. Falou, você lembra no pastoreio de pastores? Qual era a maior característica que o pastor Marco de Taguatinga falava que você tinha? Que você tinha um coração ensinável. E eu quero te ensinar algumas coisas. E Deus, meu irmão, ele quer te ensinar. Tem pessoas, pastor, que precisam aprender a perdoar. Uau! Tem pessoas que precisam aprender a amar. Verdade. Tem pessoas que precisam aprender a ter misericórdia. Tem pessoas que precisam aprender a compartilhar o pão. Tem pessoas que precisam aprender a receber. Por exemplo, eu era uma pessoa com total dificuldade de receber. Eu achava que tudo que eu tenho que ter tem que ser pelo meu esforço. Aí eu lembro que um dia o bispo Everton chegou aqui em casa com a pastora Valquíria e semeou algo na minha vida e eu segurei. Aí ele falou, pastor, aprende a receber. Amém. Porque assim eu digo para a glória de Deus, eu sempre fui aquela pessoa dada a abençoar. Você sabe disso, sempre dada a abençoar. E quando é para mim receber, eu tinha dificuldade. Talvez você seja como eu. Deus quer usar as pessoas para te abençoar. Deus quer usar. Olha, eu estou orando num propósito. Eu vi uma mensagem do pastor Lucinho há uns 15 dias atrás. Ele falou, olha, Deus mandou eu fazer umas orações loucas. E eu quero te desafiar, eu estou fazendo umas orações loucas, viu, pastor? Amém. Comecei a fazer umas orações loucas aí, que eu quero receber. Amém. E se Deus quiser te usar, pastor, para me abençoar, deixa ele te usar. Agora mudou. Eu aprendi. Então, meu irmão, tem o coração ensinado. Amém. Amém? Tem o coração ensinado. Deus quer nos moldar. Deus quer realmente preparar a sua vida. Assim, eu vou dar um testemunho. Eu me alegro tanto em ver a pastora Ana Flávia, o quanto ela tem deixado Deus ensinar, ministrar, usar ela. Quando ela fala, olha, o meu esposo, pastor, ele tem sido, olha que coisa maravilhosa, o dia que ela falou, olha, eu era uma pessoa que não havia limite para mim gastar e Deus está usou meu esposo. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que Deus nos deu uma esposa para nos ensinar o quanto nesses anos todos eu tenho aprendido com a minha esposa. Falta aprender muito, né? Mas tenho aprendido. O quanto eu aprendo com os meus filhos. O quanto eu aprendo com você, bispo. Amém. Mesmo sem a gente, só de observar. Então, eu quero te desafiar. Amém. Às vezes a palavra, às vezes o aprendizado ele é duro, ele não é fácil. Às vezes a gente ouve o que não agrada. Às vezes a gente tem que aguentar coisas que, eu não aguento isso, eu não aceito isso. Mas entendendo que nós estamos dentro de um propósito de Deus. Eu falei para um irmão, varão, tudo na nossa vida vai depender do propósito e da vontade de Deus. Uau! Aleluia. Se Deus me pedir algo, e eu entendo que Deus é o meu Deus, é o Senhor da minha vida, que eu sou filho dele, ele é o meu pai, ele quer o melhor para mim, eu vou obedecer, sabendo que o que ele quer me ensinar redundará numa bênção muito maior. Amém. Então, cada situação, meu irmão, minha irmã, cada palavra que vier, analise, abra o teu coração para aprender, não rejeite. A Bíblia diz, filho meu, ouve a minha palavra. Aleluia. O Senhor nos aconselha o tempo todo. João Marcos tinha um desejo, fazer as viagens missionárias, pregar, levar o evangelho, ser bênção. Mas havia coisas que precisavam mudar. E nós sabemos, irmãos, que Deus,
ele não procura pessoas perfeitas, porque Jesus morreu por nós, porque nós somos imperfeitos. Mas ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas com coração contrito, com coração sincero diante dele. Amém. Com coração ensinável, pronto a dizer, Senhor, eis-me aqui, me ensina a viver a tua vontade, me ensina a viver a verdade da tua palavra. Quantas vezes, né, pastor, a gente passa a situação e quer resistir, não é verdade? Quantas vezes Deus quer nos mostrar, nos levar por um caminho e às vezes a gente acha que não. Mas se nós abrirmos o nosso coração e deixar o Senhor nos ensinar, nós alcançaremos muito mais rápido os resultados que Deus tem para nós. Uau! Né? Então, o meu convite para você, baseando aqui em João Marcos, eu nem vou falar de Barnabé, porque é outro aspecto, o mentor. Eu quero falar do mentoreado, eu não vou falar do discipulador, vou falar do discípulo. Por várias vezes eu vejo o pastor Marcelo, a pastora Elane, a pastora Flávia falar, os discípulos da IBMS, os nossos discípulos. Então, se você se coloca, sente no teu coração como discípulo dos líderes da IBMS, você não pode rejeitar a palavra, a orientação deles. Uau. Você não pode rejeitar a orientação de Deus. Amém. Se você quer a bênção de Deus, seja uma pessoa ensinável. Amém. Muitas vezes, eu sempre digo aqui, a gente, se for pela nossa cabeça, às vezes, você fala, não, isso aqui não dá, não, isso ali não... Mas as coisas não são do jeito que nós queremos, não são do jeito que nós pensamos. As nossas vidas pertencem a Deus, o nosso lar pertence a Deus, o nosso casamento pertence a Deus, os nossos filhos pertencem a Deus, a obra pertence a Deus. Verdade, pastorzão. Amém, bispo? Amém. E nós somos mordomos, né, daquilo que o Senhor nos confia, né? Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos dá, né? Como você colocou, pastorzão, a igreja, a nossa casa, carro, aquilo que o Senhor nos dá, nossa família, na verdade o Senhor colocou na nossa mão e disse, cuide, administre. E é interessante essa palavra sobre João Marcos e sobre esse trabalho, né, pastorzão, de bastidores, né? Quanto ele mudou, né? Depois Paulo fica bravo, Paulo fica nervoso, porque ele abandona Paulo, ele volta, né, atrás por motivos que a Bíblia de fato não relata, né, nem correntes teológicas também ousam afirmar ou pontuar o porquê, talvez por ele ser jovem, talvez porque ele teve, né, uma falta de preparo, teve um receio, um medo, e de repente Paulo era aquele sujeito que levava tão a sério, né, o evangelho, e naquele exato momento eles rompem. Mas aí Paulo já velho, né? Que interessante isso, né? Se fosse escrever, na época era cartas, né, pastor Marcos? Sim, cartas sim. Que viajavam por navios, né? Eu não sei com quem que eu tava, acho que foi a Maiara esses dias, comprou um relógio de TIM, mas demorou 3 meses e algum tempo para poder vir, que veio da China. E eu estava explicando para ela, dizendo, Maiara, porque os produtos que você compra na China, normalmente eles vêm de navio para cá. Então, por esse fato, se tem essa demora. Então, você vai pegar o site Alibaba, você vai ver que há produtos baratos, mas por conta dessa demora em chegar aqui. Então, você imagina, Paulo escreve uma carta, quanto tempo demora essa carta para chegar? E Paulo já quase que no fim da vida dele, né? E se a gente olhar para nós, né? Imagine nós no fim da vida, qual carta, qual pessoa que nós chamaríamos para perto da gente. E aquilo que você falou, né? Barnabé faz um trabalho espetacular de moldar, de transformar, de investir, né? De tentar mais uma vez com João Marcos e prepará-lo, a fim de que no final da vida de Paulo ele pudesse retornar
para o ministério, pudesse viver aquilo que aparentemente foi interrompido por uma circunstância, aquilo que você falou, de repente por uma não aceitação, de repente por um ponto de vista que na época João Marcos olhou e disse: Paulo está sendo duro demais comigo aqui, não dá para me encaminhar. Mas, como você colocou, nós precisamos, né, pastor Marcos, de mentores assim, né, que forjam o nosso caráter. Nós precisamos, de fato, aprender mesmo, ter esse coração ensinado como o de Davi. Né? Ontem na live eu estava falando sobre isso. Uma pessoa você até conhece, né? Eu fiquei chocado demais. Eu falei, cara, esse sujeito era dono de mercado. Meu Deus, como que o cara tá andando maltrapilho, com o carro caindo nos pedaços? Falei, será que é a mesma pessoa? E deu um abraço. Ele disse, sou eu sim, rapaz. Manda um abraço para o pastor Marcos, para a pastora Rai. E me veio isso na cabeça. Não é sobre como nós começamos, né, pastor Marcos? Não é sobre como nós terminamos. Dizem Eclesiastes, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, o início e talvez o meio, né, um pouco do meio da vida de João Marcos, tinha tudo para não acontecer, mas do meio para o final, ele se torna um discípulo querido, um discípulo indispensável para a vida de Paulo, para a igreja. Então, isso é bem relevante mesmo. De fato, uma boa palavra. Essa é uma boa palavra. Uma coisa, bispo, que eu aprendi é que ninguém valida a graça de Deus sobre as nossas vidas. Verdade. O fato de Paulo falar que João Marcos não estava pronto para aquele momento, não estava invalidando a graça de Deus sobre a vida de João Marcos. Não estava invalidando a vocação de João Marcos. Apenas estava mostrando que ele precisava ser moldado. Então, muitas vezes você está aqui, você tem uma palavra de Deus, você tem um profeta. Eu lembro que a última vez que eu estive com a irmã jovem, ela entregou uma palavra para mim. Ela é a irmã Neuziane. No dia lá na IBMS, no computador, ela é a irmã... Hã? Travou. A irmã jovem e a Neuziane. A gente estava lá orando. Era um sábado, aquelas manhãs com Deus que tinha no sábado. E aí ela me entregou uma palavra. Mas não quer dizer que aquela palavra ia se cumprir na outra semana. Como já passou o quê? 3 anos essa palavra não cumpriu. E às vezes Deus te falou algo, mas essa palavra não se cumpriu, não é porque Deus é tardio, não é porque você não está pronto. Às vezes não cumpriu em mim porque eu não estou pronto. Eu ainda preciso aprender muita coisa. E se eu não tiver o coração ensinável, se eu não tiver humildade, se eu achar que não, é porque as pessoas não querem, é por isso, aquilo, eu não vou chegar lá. Por exemplo, eu vou confidenciar algo aqui. Eu tenho uma pessoa que é minha confidente. Você vai se surpreender com quem que é. Misael, a gente tem amizade desde, eu acho que 2002, 2003. Mas o Misael, camarada, que ele fala, pastor, eu tenho uma palavra para o senhor. Quando o Misael fala, eu tremo na base. Misael chega, eu falo, Misael, quando eu quero algumas coisas que eu tô nessa, eu falo, Misael, tem que conversar com você. O Misael, Deus sempre usa ele para me falar algo, pastor. Amém. Sempre usa ele para me ensinar algo. Às vezes eu estou aqui, o Misael chega e fala, pastor, o senhor não acha que isso aqui... Eu vou te falar, uma das pessoas que mais mexeu com a minha mente, assim, para me falar, gente, meu lugar é na IBMS, hoje é dia da live sincerona, né? Foi o Misael. Misael chegou em mim. Chegou em mim e falou, pastor, eu acho que seu lugar é lá, viu? Você tem que resolver isso aí e tal. Aí já o André também, outra pessoa que eu sempre converso, André, pastor, vai ser bênção. E vai ser bênção porque Deus quer fazer isso, aquilo na sua vida. E eu falei, realmente, porque
Às vezes a pessoa fala, eu sou pastor. Não, irmão, tira isso, você é um servo, você é um filho de Deus, nós somos iguais. O mesmo céu que eu quero ir, você quer ir. A mesma bênção de Deus que eu quero, você quer. Nós somos iguais para Deus, não há distinção. Pelo contrário, aquele que tem uma investidura, uma nomenclatura, um pastor, um missionário, um obreiro, esse tem mais responsabilidade. É dentro de casa, é na vizinhança, é no mercado, é no trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar, meus clientes tudo sabem que eu sou pastor. Hoje mesmo uma cliente falou comigo lá de Planaltina, a primeira coisa que ela fala, rapaz, senhor pastor, tudo bem? Então a responsabilidade é maior. Agora, lógico, é um privilégio porque eu sirvo ao Deus vivo, não a homens. Mas como eu falei, muitas vezes os meus filhos chegam em mim, bispo, e falam coisas, e depois eu vou parar para pensar. Quantas vezes a gente já conversou, né? A gente conversa, por exemplo, desde a sua adolescência, quando você morou aqui conosco, assim que eu casei, lembra? Você morava aqui, a gente, sempre quando era na igreja, estava sempre conversando e falando, na época, Marcelo, olha, Deus tem isso para... Não acredito, você ir lá para o Valparaíso, naquela época lá das células, lá no sítio do Gama, lá naqueles locais, muitos anos atrás. 2005, e Marcelo, né? Deus, e sempre a gente conversava. E uma das coisas que eu sempre peço a Deus, me ensina, Senhor. E essa palavra que eu quero deixar para você, que transformou mais um testemunho pessoal. Tenha um coração ensinável, seja um filho pronto a aprender. Eu estava assistindo a live do pastor Márcio Michele, ele falando sobre educar financeiramente os filhos. Eu mandei essa live para um bocado de gente. Eu procuro fazer isso, fiz com a Amanda, o Matheus começou a trabalhar, eu vou orientando ele, meu filho, usa seu dinheiro, faz isso. Então, filho, às vezes você começou a trabalhar aí, a mocinha, o rapaz. Gente, quando a gente ganha o primeiro salário, né, bispo? A gente anima, empolga. Às vezes seu pai está falando, sua mãe você está achando que quer controlar demais. Verdade. Isso aqui. O pastor falou. Olha, bispo, eu dou um exemplo. Eu pastoreava uma igreja em 93 e tinha uma mocinha de 14 anos, a menina, a coisa mais linda. E um dia eu estou lá pregando, entrou 2 camaradas e ficou no fundo da igreja. E no final do culto eu falei, o que vocês querem aqui? Vocês vieram aceitar Jesus ou ver atrás das meninas? Tu lembra? Aquela época a gente não tinha meio tempo. Aí eles ficaram meio assim. Aí eu chamei a mãe da menina, orientei. A mãe não deu muito ouvido. Chamei a menina, conversei, não deu ouvido. Resumindo, no final ela terminou com 3 filhos. O cara na papuda. Nunca valorizou. Hoje, se eu falo de casamento para ela, ela abomina casamento. Verdade, pastorzão. Mas quando ela tinha 14 anos, eu procurei orientar. E muitas vezes você, como pastor, procura orientar o casal, procura orientar o homem, a mulher. Não, é mais novo do que... não, isso aqui, minha vida... Tem gente que fala, na minha vida ninguém se mete. Oi, tem muito assim, né? Muita gente assim. E muitas vezes a gente quebra a cabeça, né? Verdade. Quebrar a cabeça, porque eu quero dar um testemunho e até pedir oração pela vida do bispo Everton, pastor Marcelo. Eu fiquei 3 anos com o bispo Everton antes dele passar a ágape lá para Ebenezer, nós ficamos quase 3 anos. E o bispo Everton era muito conselheiro. Né? Assim, ele sempre foi um cara de chegar e entrar na casa da gente e falar, pastor, isso aqui, isso ali, né? Então, assim, a gente sempre teve um relacionamento muito transparente. E muitas vezes os irmãos querem também ser amados, quer que o pastor entenda eles, mas não são transparentes.
como que o pastor vai te ensinar, como ele vai te ajudar, se tem coisas que você não tem coragem de compartilhar com ele, né? Verdade. Então, eu acho que É uma boa palavra. perfeito ninguém é, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, não há nada na minha vida oculto que ninguém possa chegar e dizer, porque tudo dentro de casa é às claras, é a nossa finança, é o nosso relacionamento, certo ou errado, é aprender a perdoar, aprender a pedir, reconhecer quando errou, isso tudo é ter um coração ensinável, como eu estou fazendo agora, né? Essa live a gente não entende, mas vocês estão vendo aqui, eu e o pastor Marcelo, nós somos irmãos, que se aproximar, se andar conosco, você vai ver que nós temos características parecidas, né? Não sei se é Verdade. porque a gente sempre esteve junto, e uma Verdade, das pastor. coisas que eu sempre falo, seu ministério é uma bênção e o tanto que eu lhe amo, só Deus sabe, né? Assim, não sei se é porque eu sou paternalista demais, porque eu só lembro eu te levando lá para casa do Candango, com 2, 3 aninhos para a creche. Então, tudo isso, O Léo Deus era. vai ensinando a gente. Olha para que eu chamei vocês. Eu chamei a vida a família de vocês para fazer a diferença. Recalabas. Na live E do você pastor está Getúlio, ele ouvindo? falou isso, né? Quando eu Hã? falei para ele da morte de mãe, a oração tem a live no YouTube aí com o pastor Getúlio, ele fala isso, né? Vé, Ele, o Osiel, né? Tua mãe foi privilegiada, Marcelo, porque do útero dela saiu homens de Deus, profetas, pastores, levitas, né? Getúlio sempre fala isso para a gente, né? Que foi nosso pai na fé. é Então, verdade. hoje eu Me estava comentando ensinou isso com a muito. Flávia, né? A herança que mãe deixou, o legado que ela deixou, né? Para essa geração que vai sobreviver à morte dela, futuras e futuras gerações, né? Amém. Então, Deus quer te ensinar. Às vezes, eu vou dar essa palavra, que às vezes o casal está lá na igreja, a irmã, o irmão e os filhos não estão. E muitas vezes a gente quer forçar, a gente quer obrigar, mas Deus quer nos ensinar a amar e cuidar, orar também pelos nossos filhos, porque a coisa mais difícil para nós é paciência dentro de casa, bispo. É É verdade. paciência com os nossos, é verdade. A coisa mais fácil é eu perder a calma com você, você comigo, eu com meu filho, com a mulher, não é verdade? Sim, sim. E, e muitas vezes é difícil para nós entender isso. Deixar Deus nos ensinar. Uhum. E eu quero encerrar com essa palavra: deixa Deus te ensinar. Uau, Porque você aleluia. deixando Deus te ensinar, você vai ver tremendamente a vontade dele, que é Olha, boa, perfeita e agradável. amém. Amém? Finalizando, Paulo fala: me envie João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Que Amém. coisa tremenda. Alguém que Demais. era tido como inútil por Paulo, sofre uma reviravolta e se torna útil. Por Amém. quê? Não foi só por causa do ensinamento de Barnabé, foi porque ele tinha um coração ensinável, ele estava disposto a aprender. Amém? Deus Aleluia. abençoe. Amém. Que palavra, pastor Marcos. Que palavra. Que palavra. Eu comentei, compartilhei com Ana, com os pastores Marcelo e Edilene, com o pastor Marcos, né? A gente chama ele carinhosamente de padre, porque a palavra pastor e padre quer dizer pai, viu, gente? Isso. Não é porque ele é católico, não. Você me Sua permite? volta. Você Sim. me permite? Padre é pai em latim. E Uhum. pastor é pai em grego. Grego Isso, koinia. No grego koinia. isso. E eu compartilhei com eles, né? E com a pastora Elaine e com o Magna, se eu não estiver errado. Os demais eu não tive tanta oportunidade, mas falei acerca da sua volta para a igreja, da nossa oração e da Rai também, pastora Rai, Mateus.
Então, como eu te falei lá nos áudios, nosso coração está aberto, sempre Amém. teve, a nossa igreja também. E como eu disse esses dias na live, nós estamos em construção, né, pastor Marcos? Nós Amém. estamos em construção. Então, seja bem-vindo de volta. Quando voltar aos cultos, claro que a gente vai te receber com festa e honra. Então, para nós é uma honra e uma alegria ser ministrado por essa boa palavra. E, de fato, aquilo que o pastor Marcos colocou, gente, você que está aí nos ouvindo, tenha um mentor, tenha alguém que fala sobre sua vida, alguém que te mostra teus pontos cegos, né? Existem pontos cegos na nossa vida que a gente só enxerga eles, queridos, se nós tivermos alguém para nos mentorear, alguém para falar em nossa vida, alguém para orar, alguém para nos aconselhar, alguém para poder dizer que isso não vai por aí, calma, espera, esse não é o momento, vai, que esse é o tempo. Então, muitos dos erros, né? Muita pessoa que bate cabeça é simplesmente porque ela às vezes usa, né, de uma espiritualidade. Se eu começando com a missionária Rosinha, eu gosto de bater um papo com ela. A Rosinha morou fora do país, visitou vários lugares, e ela estava dizendo isso, pastor, nós precisamos de mentores, de pastores que cuidem de nós, como está escrito lá, né, em Jeremias, vos darei pastores que apacentem o vosso povo, o vosso rebanho, pastores segundo o coração de Deus. E ela estava dizendo, olha, muitas vezes a gente está na margem do lado de cá, que é usado em cura, em libertação, em profecia, em que o céu se abre. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade por achar que a gente é tão espiritual, que a gente fala, não, eu tenho Deus, eu tenho minha conexão com Deus, eu não preciso falar nada para ninguém, e Deus resolve comigo meu problema. E Paulo vai dizer, confesse tuas culpas um para o outro, abra teu coração, a fim de que você seja curado. Eu gosto de algo que o pastor Ricardo, né, que foi o pastor que nos ungiu, que ministra sobre meu casamento e da Flávia, cuida do nosso casamento. Ele diz algo, Marcelo, quando a gente erra, a gente confessa para Deus, a gente recebe perdão. Mas ao confessar para o pastor, ao procurar ajuda de alguém que mentoria, de alguém que é sério, né, pastor Marcos? A gente está falando, não é que você vai procurar ajuda de alguém esculhambado, bagunçado, não. Alguém que você olha e que você fala, esse sujeito, esse varão, esse homem de Deus, é uma pessoa que eu posso chegar e compartilhar e abrir. Quando você abre, você confessa para Deus, você recebe perdão, mas a cura vem, é o fenômeno da cartaz, né? A cura vem quando você abre seu coração para o seu mentor, para o seu líder. Eu tenho um jovem, né, já casado na igreja, eu sempre conversando com ele, existe algo que não rompe na sua vida, o que está acontecendo? E eu sempre dizendo para ele, né, ganhei o coração dele, ele também tem meu coração, até o ponto que um dia terminou o culto, ele disse, eu preciso conversar com você, e entrou no carro, eu falei, Flávio, fica aí, ele, sabe, começou a chorar, disse, pastor, não aguento mais, e de repente ele veio, tem uma área da minha vida, pastor, que eu estou com dificuldade de superar ela. Algo simples, gente, algo simples, mas a partir daquele momento que ele confessou, que ele abriu o coração, que ele pediu ajuda, nós oramos dentro do carro, eu ouvi, eu disse, eu libero perdão sobre sua vida. Isso não muda o ministério que você tem, isso não muda o chamado que você tem. Amém. Não é porque você cometeu esse acidente de percurso, né? Algo não foi contra ninguém, contra ele mesmo, né? E não é porque você fez isso não é sua marca, você é filho. Isso não é sua identidade, sua verdadeira identidade está em Cristo Jesus. E oramos, eu monitorei, eu fiz um acompanhamento, eu falei, seja sincero, né? A palavra sincero é ser sincera, né? Os cristãos do primeiro século, quando iam comprar máscaras, eles chegavam e diziam assim, essa máscara é sincera, é sincera, ou você está querendo me vender um produto fake, falso? E a partir daquele instante, a vida dessa pessoa mudou com sua esposa, sua vida íntima, amém, sua vida profissional, amém, as portas se abriram, o glórias milagre a Deus aconteceu. Então é isso, né, pastor Marcos? Eu olho e digo, como é que está aquela área da sua vida, pastorzão? Ó, graças a Deus, desde aquela nossa conversa, jejum e oração, eu me policio, claro, mas graças a Deus nunca mais eu fui tentado nessa área. Então, andar junto, né? Eu disse para a Flávia assim,
quando a gente resolveu, né? Oramos, vamos casar, a gente fez uma sabatina de acho que umas 10 horas. E resolvemos numa noite, de uma noite, amanhecendo o dia, que era isso que a gente queria para a nossa vida. Nós unimos os nossos propósitos. E eu passei muito tempo dizendo, você vai ser isso, eu enxergo você assim, eu vejo você assim. Então, quando hoje eu recebo ela, né, recebe um elogio por alguém que valida, né, a gente depois se abraça, a gente se emociona, chora e a gente diz, vale a pena, né, vale a pena. Então, sabe, pastorzão, aquilo que você falou muitas vezes, né, graças a Deus, para muita gente, foi horrível passar uma quarentena em casa com a esposa e com o marido. Mas eu te falo que Flávia voltou a trabalhar essa semana, Ana? Tem uma semana. Tem uma semana. Eu achei horrível. Eu achei ruim. Porque foi, claro, todos os dias são bons, mas foi o melhor tempo para mim e para ela dentro de casa, juntos. Acordar, orar junto, ler junto, chorar, planejar, projetar. Muitos tentaram se matar, mas nós fizemos o quê? Romper, crescer, sabe? Depois você pode perguntar isso para ela. Então, assim, aquilo que você falou, são os investimentos, né? Mas, de fato, é ter esse coração ensinável, né, pastor Marcos? Aproveitar a quarentena para aprender. Oi? A quarentena é um momento de aprendizado, né, bispo? Sim. Quarentena, mais que provado. Eu vou dar o meu exemplo. Palavra, meus cursos, treinamento, tudo sendo ministrado todo dia de manhã pela pastora Flávia, né? Teve uma live que ela fez aí, que ela falou coisas aí que realmente ela mostrou o coração dela, igual eu falei para ela. Dê os parabéns para ela mesmo no Instagram, porque realmente essas ministrações eu tenho aprendido muito. Aqueles 12 pontos que você deu a deixar até no Facebook lá, fixo. Né? Porque assim, você pratica assim, desde a faculdade eu peguei lá aquele esquema lá daquele camarada que a partir de hoje eu não faço mais isso, lembra? Aquela listagem, a partir de hoje. Mas é sempre bom a gente estar revisando os nossos passos, né? Você tem que agendar, você tem que se organizar. Então, se eu não tiver o coração ensinável, eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. E aí não adianta, lá em 91, Deus usar o pastor da Assembleia lá e profetizar, me chamar e dizer que eu era vocacionado, se eu não abrir o coração para aprender, para viver o ministério que Deus tem para mim. Que eu nem sei como é ainda, eu não vivi nem um terço do que Deus tem para mim ainda. Uau. Será que você viveu? Será que esses irmãos viveram? Ou não vivemos ainda porque nosso coração não está aberto para aprender? Verdade. Né? E nós não vamos aprender, é engraçado que nós não vamos aprender, bispo, não é só dentro da igreja. Se eu te contar que eu aprendi muita coisa com uma pessoa que não gosta de crente, sim, essa pessoa almoçava comigo, todos os dias a gente conversava, ela falava coisas assim que eu falava, obrigado, Espírito Santo. E quando eu ia fazer o culto na loja, ela dizia, eu não participo porque eu não gosto de crente. Eu falava, eu não entendo, Deus. Ela diz que gosta de mim, mas não gosta de crente. Diz que vê eu e a Rai como exemplo para ela, mas quando abre a Bíblia, ela foge. Era até engraçado, viu? Aquelas... Mas aprendi muitas coisas com essa pessoa, ou seja, às vezes você olha, fulano não tem experiência, fulano não sabe... meu filho... Não, meu irmão. Deixa Deus te ensinar, abra o teu coração, aproveite. Né? Eu creio que Deus já colocou no coração de vocês alguma estratégia para que as lives continuem. Mesmo que não seja da mesma forma, eu creio que vai continuar, porque é uma ferramenta muito útil, né? Para ensinar o povo. Desde o primeiro dia, pastor Marcos. Desde o primeiro dia que começamos, eu orando, Deus falou para mim, não quero que você pare. Não quero que você pare. Vai voltar aos cultos.
eu vou te dar estratégias para continuar, para que a igreja avance, né? Para que vocês saiam dessas quatro paredes e que vocês influenciem. Então, nós muitas vezes viemos aqui, como eu disse para o pastor Júnior, nós não estamos atrás de seguidores, né? Nós não estamos aqui para competir, mostrar números assim, minha live deu 10 mil, 20 mil, 30 mil. Claro que a gente, como pastor, você acaba que faz um balanço, né? Então, esses dias eu peguei, a gente deve estar com quantas pessoas aqui? 18, 17? Estava com quase 30. A membresia está participando, né? A gente estava com quase 30 aqui ainda há pouco, mas tem pessoas que eles saem, né? Mas eu peguei e fui ver uma das referências aqui de Taguatinga, que os cultos bomba, e a gente está colocando mais gente na live do que o FAD fará, você acredita? Então, assim, e não é pela quantidade, é pela qualidade, por alcançar. Hoje, enquanto eu me preparava para essa live, chegou um testemunho para mim de alguém que não é cristão, mas que falou: eu tenho amado as lives 9 da manhã, 15 e 21, tem sido alimento. Como Deus tem me mudado. Eu tenho sido abençoado por pessoas que eu jamais pensei em conhecer e que quando voltar aos cultos eu vou para a igreja para aceitar Jesus e caminhar com vocês. Isso é missão, né, bispo? É missões. Gente, é usar. Eu fico emocionado, bispo, porque assim, desde assim, eu sou do tempo que eu usava o Word para fazer as artes da igreja. Porque Deus sempre me mostrou que a tecnologia era uma ferramenta a favor do evangelho, né? Então, se a gente souber usar, né? Souber usar é bênção, né? Se nós soubermos usar é bênção mesmo. E podemos alcançar muitas pessoas. E a própria Bíblia diz que uma alma salva vale mais que todo mundo perdido. Só de ouvir um testemunho desse já é maravilhoso, já valeu a pena tudo que vocês fizeram. Só por esse testemunho, com a glória do Senhor. Glória a Deus, é verdade. Ora por nós, pastor João. Falta 2 minutos para a live cair. Amém. Passou rápido, nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos na beleza da tua santidade. Meu Deus, nesta noite nós falamos sobre coração ensinável. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos, nós somos a tua igreja. Ah, Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer, que o fim está se aproximando. A cada dia que passa, nós vemos os sinais. E nós, como igreja, devemos estar preparados e prontos a aprender mais de ti, não somente para herdarmos a eternidade, mas também, meu Deus, para levarmos a tua palavra até os confins da terra. Deus, nos reveste com teu poder, guarda-nos, Senhor, de todo mal, cobre-nos com o sangue de Jesus, nos dá sabedoria e entendimento na tua palavra, Senhor. Não nos deixe embaraçar pelo caminho e usa as nossas vidas cada dia mais para a glória do teu nome, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que ouviram esta palavra tenham o coração como terreno bom para que essa semente venha brotar e dar bons frutos. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu que agradeço a honra. Deus abençoe. Te amo, fica com Deus. Amém. Também lhe amo. Amém.